As mulheres são maioria no Brasil, mas estão em desvantagem no mercado de trabalho, na política, nos cargos de comando das empresas e ainda ganham 20% menos do que os homens. Não é uma realidade nova, é uma desigualdade que a gente já conhece, mas agora a gente traz um estudo divulgado de manhã pelo Banco Mundial com dados de mais de 180 países. Pois é, 25% menos não justifica, né? Agora, para a gente repercutir esse levantamento no Brasil e também em outras partes do mundo, a gente tem aqui no nosso telão a Narayana Borges, que fala com a gente ao vivo do Rio de Janeiro, e a Luísa Belchior falando de Madrid. Queria conversar primeiro com você, Narayana, porque a gente sabe que ainda tem um longo caminho até chegar à igualdade de gêneros, que é uma reivindicação histórica e que precisa ser acompanhada de perto por todos os brasileiros, né? Bom dia. Bom dia para você, Raquel, Aline. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Pois é, um caminho muito longo. O Palácio de Kensington anunciou que Harry e Meghan convidaram um bispo anglicano americano para fazer o sermão. Quem será esse bispo convidado? Nos conte tudo, Pedro Vedova, ao vivo de Londres. Bom dia, Aline, Raquel, para todo mundo. O nome dele é... Falar muito ainda desse casamento até sábado, até cansar, mas ninguém vai cansar porque está todo mundo tão curioso com essa história toda. Muito obrigada. Já apresentou aqui o reverendo Max Simpson, da Igreja Anglicana, no Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigada. Obrigado. Queria que a gente começasse, reverendo, falando sobre a cerimônia em si, do casamento, né? A cerimônia na Igreja Anglicana. Quais são as diferenças em relação aos casamentos que a gente está acostumado? E a gente estava até falando anteriormente se tem diferença do casamento de um príncipe para o casamento de uma pessoa comum na Igreja Anglicana. O casamento de um príncipe é igual ao casamento de qualquer pessoa. Há um casamento para mostrar que toda a congregação está por trás, porque eles estão entrando num caminho feliz e bom. O bispo, o deão e o arcebispo. Tem três figuras aí religiosas da Igreja Anglicana. Se a gente levar em consideração que na Igreja Católica a figura do Papa é a figura maior, né? Sim. Na Anglicana tem algum equiparante assim para essa figura, não? Não tem Papa. Na Igreja Anglicana só tem bispo, presbítero. A Meghan Markle, a gente sabe, ela é divorciada e tem essa questão do divórcio, né? Esse bispo tendo esse perfil, né, que Sim. você está dizendo até de conciliador, de mudanças, né, sociais, casa bem aí com essa questão porque poderia ser um desafio para ela, né? Mas a gente sabe que também houve uma mudança da lei que agora isso é permitido, né? O casamento de um divorciado com um ex-marido ainda vivo. Tá certo e... Os policiais militares são profissionais treinados e recebem uma arma do Estado. Em São Paulo, eles podem andar com ela o tempo todo. Mas como agir diante da ação de criminosos? Um fator surpresa, por exemplo, é fundamental para o sucesso do policial? O risco sempre está ali, né, Raquel? A gente conversa sobre isso com a Denise Barbosa. Ele está ao lado de um especialista em segurança pública. Denise, muito bom dia a você, ao Coronel Zé Vicente. Bom, a gente viu que nesses dois casos em São Paulo no final de semana, os policiais estavam de folga. Eu começo perguntando para você se um PM é obrigado a agir mesmo em momento de descanso. Oi, bom dia, Aline, Raquel, bom dia a todos. Isso é a minha maior curiosidade quando eu cheguei aqui para conversar com o Coronel José Vicente. E o que ele me explicou é o seguinte... Mais uma vez, obrigada. Eu queria pegar uma carona aí nisso que o senhor começou a falar sobre o treinamento. A gente sabe, né, do treinamento exaustivo que os policiais têm para o controle dessas armas aí, para que sejam usadas nessas situações, inclusive. Queria que a gente analisasse, foi muito elogiado, né, o posicionamento desses policiais em relação a essas ações que terminaram bem, né, como deveria ser essa conduta do policial. Queria que o senhor falasse mais um pouco sobre o treinamento. A gente viu no caso daquela policial em Suzano que ela afastou a mãe que estava perto dela para depois ela pegar a arma e agir. Quer dizer, né, nesse momento, né, como a Denise falou, são vários os fatores e você tem que elencar ali o que você pensa para fazer aquela ação e que ela seja bem sucedida. Queria que o senhor falasse dessa questão do treinamento, da importância também de um apoio psicológico nesse momento para dar conta de lidar com essa situação. O ritmo fraco da nossa economia levou a uma forte redução nas projeções de crescimento para este ano. É o que mostra o levantamento semanal feito pelo Banco Central com instituições financeiras. Vamos saber melhor com a nossa Juliana Rosa, na redação lá em São Paulo. Ju, tem alguma expectativa agora aí para o crescimento? Qual é? Bom dia.
Bom dia, Raquel, para você. Bom dia para a Aline. Bom dia a todo mundo que acompanha a edição das 10. É só fazer as compras do mês sem nenhum imposto. Ou quem sabe comprar um carro sem nenhuma taxa. Parece sonho, né? Será que é possível? Demais, Raquel. Olha, essa é a proposta do Feirão do Imposto, que começa hoje em 100 cidades brasileiras. Quem traz as informações para a gente de Goiânia é o Anderson Pansieri. Pansieri, é o seguinte, deve ter lotado de gente aí nessa feira na cidade de Goiânia. Eu acho que se eu entrar numa dessa, Raquel, depois eu fico deprimida, né? Porque aí você vê o quanto você gasta de imposto, aí você volta para a realidade, como é que você volta ao normal, né? É complicado. Oi, meninas, bom dia para vocês. Aliás, muito bom bom dia para as duas reunidas. Eu digo assim, que quando vocês estão as duas juntas, é competência e beleza em dose dupla. Olha então, que vamos gentileza. Lá. Falando para vocês agora com relação aos... Não, eu só falei a verdade, mas vamos falar dos impostos agora, que é uma verdade que dói no bolso da gente, né? Anderson, obrigada. Sonho que isso seja realidade para sempre. Pelo menos menos impostos ou mais impostos e mais qualidade do serviço público, não é? Aqui com a gente para falar sobre isso. Marcelo, um breve histórico aí das disputas, né, e do que está em discussão até hoje. Vamos falar então sobre essa questão do que está sendo disputado e da escolha do presidente americano Donald Trump de fazer essa transferência da embaixada hoje, no dia que se comemora a fundação do Estado de Israel. Exatamente. Significativo. Todo o tema de morto, na verdade, uma das coisas sagradas. Tempos em tempos havia a assinatura de um novo documento que dizia vamos transferir para depois, vamos Netanyahu, que está lá discursando, que enfrenta muitos problemas internos na economia, acusações